Os Caminhos. Autora Maria José Dupré, editora Ática. Descrição de capa. Fundo verde, com letras caixa alta pequenas, escrita Maria José Dupré. Logo embaixo, com letra minúscula, em verde um pouco mais claro, Os Caminhos. Embaixo, dentro de um quadrado, com o fundo branco, há o desenho de duas locomotivas. Uma localizado na parte superior esquerda e abaixo, ao lado, uma outra locomotiva, um pouco menor. Ambas estão sobre os trilhos. Atrás delas, há desenhos de fumaça, em vermelho e branco. 255 páginas no total. Em memória de meus pais. Meus agradecimentos aos primos que me auxiliaram a lembrar fatos esquecidos. Olavo e Olinda de Barros Monteiro, Antônio e Georgina Vicente de Azevedo. Aos amigos que me ofereceram casas nas praias, nos sítios ou nas fazendas, para que eu escrevesse tranquilamente este livro. Araci Arens, Maria da Penha e José Miller, Cariobá e Yolanda Penteado. A minha amiga Teresa que deu o título a este livro. A sobrinha Margot Amando de Barros, muito e muito obrigada. Com um pensamento de Eudine Fromentin. En passant par les souvenirs, la vérité devient un poème, le passage un tableau. Primeira parte. Minha mãe descrevia o sertão verdejante. Verde eram as matas, os cafezais, a horta, o pomar, os papagaios e periquitos gritadores que passavam em bandos com as asas refletindo os raios de sol. Até onde a vista alcançava, o verde predominava os tons variados. Os jequitibás gigantes e todas as árvores preciosas das nossas florestas cresciam no solo do sertão, altivo em sua tranquilidade ufânea. Em meio à sinfonia verde havia a casa pobre de pau a pique, mal plantada no terreiro barrento e escuro, com ripas entrelaçadas e telhado coberto de sapé. A casa onde nasci. Nasci nesse sertão misterioso e agreste onde os animais selvagens eram reis, onde a justiça era lenda e autores de muitas mortes viviam como homens de bem. À volta da casa, mais semelhante a uma tapera, a terra era vermelha e pegajosa. Quando chovia, havia enxurradas que pareciam sangue misturados com a terra e corriam juntos com os riachos improvisados. Se eu pudesse lembrar, minhas lembranças seriam verdes, como a esperança no coração de meus pais. Vim de lá tão pequena que só posso contar o que deles ouvi sobre a fazenda do sertão. E, para explicar por que foram parar tão longe e tão sem recursos, devo voltar ao princípio do caminho. Meu pai era de uma família de Sorocaba, filho de Lopes de Oliveira e de Monteiro. Não quis estudar na capital. Quando conheceu minha mãe, era dono de uma olaria na cidade. Ela contava 16 anos e ele 32, e só gostava da terra e de tudo o que a ela se referia, num telurismo obsessivo e teimoso. Não sei que estudos teve, mas escrevia muito bem, e suas cartas diziam muito em poucas palavras. Recitava Guerra Junqueiro, que sabia de cor. Corria branda à noite, o tejo era sereno e a viração sutil. Conhecia Amor de Perdição e todos os romances de Eça de Queiroz. A influência portuguesa no que toca à literatura do século passado foi a herança que recebi de meu pai. No princípio da vida de casados, residiram em Sorocaba, onde minhas irmãs mais velhas nasceram. Venderam a olaria e compraram uma fazenda em Vitória, uma estação da estrada de ferro sorocabana, não muito distante da cidade de Botucatu. Começaram a vida de fazendeiros ricos. Viviam com conforto e bem-estar.
Eram pais de 3 filhas e um filho, Osvaldo. Na fazenda de Vitória havia boa casa de morada, e não muito longe do prédio da escola, onde os filhos aprendiam conhecimentos gerais e tinham aulas de inglês com a Miss Alberta Temple, uma professora inglesa contratada especialmente. Os cafezais eram magníficos, o café vendido a bom preço, havia prosperidade. Papai, em seu modo rude de sertanejo, sempre se chamou de caboclo. Dedicava a Osvaldo, seu filho de 11 anos, forte e bonito, companheiro de todas as horas, o mesmo amor entranhado pela terra, plantação e criação de gado. Quando não estava aprendendo alguma coisa com Miss Alberta ou com mamãe, que também o ensinava, Osvaldo estava com meu pai, os dois a cavalo percorrendo a fazenda. Minha mãe tomava conta de sua casa, dirigia com mãos firmes os empregados e nunca deixou de atender aos doentes grandes ou pequenos da colônia. Se vinham chamá-la porque uma criança ia nascer ou alguém estava com febre, mamãe tomava entre as mãos o Chernovis para consultar se fosse preciso, e acompanhada por Mã, que foi nossa mãe de criação, levava uma caixa de madeira com toda a espécie de remédio para todas as ocasiões. Na cabeça, mamãe usava sempre um chapéu grande de palha, porque tinha a pele branca e delicada. Entre tantos episódios que ouvi contar desse tempo, alguns ficaram guardados para sempre. Uma noite de São João, houve fogueira na frente da casa, e todos os colonos vieram para comer pamonha e milho verde. A família ficou até tarde assistindo às brincadeiras de subir no pau de sebo, de pular fogueira e de apostar corridas. Todos os rapazes da colônia tomaram parte. Houve muita risada e muita alegria. Na manhã seguinte, Osvaldo não pôde se levantar. Queixou-se de dores e meus pais postaram-se à cabeceira com Chernovis. Consultaram o livro e, nada conseguindo determinar, mandaram um mensageiro buscar um médico amigo que residia em Botucatu. Ambos ficaram observando o filho, mas quando mamãe ofereceu-lhe chá, enquanto esperava o médico, levou um susto muito grande. O menino não conseguia descerrar os dentes. Má, preta descendente de escravos que ajudou minha mãe a criar todos os filhos, disse: Sinhá, vou buscar água com açúcar e ele vai engolir. Assim fez. Tentou abrir a boca de Osvaldo com uma colher para dar-lhe as colheradas. Ele apenas fazia sinal com a cabeça que não podia e não insistissem. Também não podia falar. Papai não quis esperar a chegada do médico. Mandou preparar o carro de bois para levá-lo à estação. Faltava meia hora para o trem passar, e o melhor seria tratar do menino em casa do médico, na cidade. Meu pai carregou Osvaldo e colocou-o no carro sobre um colchão. Mamãe e Mã, uma de cada lado, sentadas perto dele. Papai foi a cavalo para chegar mais depressa à estação de Vitória e pedir que o trem esperasse. Esperasse pelo amor de Deus se fosse preciso. O trem chegou e esperou mais de 15 minutos, pelo amor de Deus. O carro de bois encostou. O colchão foi carregado para dentro do trem. Mamãe não largou a mão do filho nem um instante, sempre chamando. Osvaldo, está me ouvindo? Sente alguma dor? Meu filho, fale com sua mãe. Mas o filho não falou, e quando o trem apitou avisando a partida, os olhos castanhos e tão bonitos fecharam-se para sempre. Narrar a dor, o desespero e toda a aflição de meus pais nessa ocasião nunca poderia. Só poderei dizer que 20, 30 anos após esse dia ainda choravam ao descrever o trem esperando, o carro de bois chegando em silêncio, toda a gente espreitando, o chefe do trem perguntando: o que aconteceu, capitão Monteiro? Osvaldo morrendo lentamente, lentamente como um pássaro ferido. Souberam mais tarde que ele morrera de tétano. Enterraram o filho em Botucatu e retornaram à fazenda de Vitória, não para continuar a residir nela, mas para tratar da mudança.
resolveram pôr a fazenda à venda e alugaram uma casa no alto da cidade de Botucatu, onde tinham amigos e para onde se transportaram. Não sei quanto tempo ficaram residindo na cidade. Há então um vazio em minha memória pelo que ouvi e guardei. As filhas aprendendo sempre com a Miss Alberta, recebendo também aulas de piano. Mamãe teve mais 3 filhos, Zenon e os gêmeos, Raul e Renato. A fazenda foi vendida. A pessoa que comprou pagou uma parte e deixou o restante para saldar mais tarde com a safra. Meu pai, homem honesto e de boa fé, acreditou que ele cumprisse a palavra. E não cumpriu. Depois a fazenda foi entregue a um banco por dívidas e meus pais ficaram sem dinheiro e sem as terras. Durante o tempo em que viveu na cidade, meu pai viajava sempre à procura de fazendas para comprar. Viajou por muitos lugares e recebeu cartas dos parentes de São Paulo, que o aconselharam a empregar o dinheiro que recebera em terrenos nas ruas Direita e 15 de Novembro da capital. Papai não aceitou as propostas. Que adiantariam esses terrenos na cidade grande se ele não tinha terras para plantar? Em vez disso, viajou para o Paraná, até as barrancas do rio Paranapanema. Um dia voltou de viagem trazendo um galho de cafeeiro tão carregado de frutos como nunca ninguém vira igual. Foi logo visitar o irmão, residente numa fazenda próxima, em Itatinga, e contente colocou o galho sobre a mesa e perguntou: Já viu terras assim, maneco? Que beleza! O irmão de meu pai, fazendeiro e médico, aconselhou: Não compre tão longe. Aqui onde moramos, o café chega com atraso a Santos. Imagine mandar o café despachado de tão longe. Isso é loucura. Então já cometi a loucura, respondeu meu pai. Já comprei as terras e vou de mudança para lá. Quando mamãe soube da resolução de meu pai de irem morar no sertão, ficou assustada e apreensiva. Mas nem conselhos nem a separação das filhas demoveram meu pai da ideia. As meninas mais velhas ficaram com a avó e tia Augusta. Meus pais, os 3 filhos pequenos, alguns camaradas fiéis desde Vitória, Mã e Eufrosina, seguiram para o Paraná. Papai partiu uns dias antes para esperá-los na estação, último ponto da civilização da estrada de ferro Sorocabana, e levá-los em carro de bois até a sede das terras, terras roxas e produtivas, em pleno coração do sertão bruto. Foi então que teve início a vida tormentosa de meus pais. Mamãe narrava a viagem duríssima. Depois que deixaram a estrada de ferro e subiram para os carros de bois, ela, as crianças e as 2 pretas, o martírio maior foi o medo. Medo dos bugres que podiam atacar, medo dos bichos selvagens, medo de caírem nos despenhadeiros, medo dos mosquitos que picavam ferozmente as crianças, medo do desconhecido. Levaram vários dias percorrendo por caminhos abertos no meio da mata. Entradas lamacentas onde em cada curva podia haver perigos sem conta. Papai e os camaradas iam à frente, a cavalo. Levavam matula para a viagem. Faziam fogo, cozinhavam carne com feijão e arroz de mistura com farinha e lavavam os pratos nos riachos dos caminhos. Durante as noites, minha mãe se encolhia com os filhos sobre um dos carros, enquanto as pretas dormiam debaixo do outro. E papai e os homens se revezavam na guarda para evitar onças que rugiam por perto, mas nunca foram vistas. Apesar da completa falta de conforto, os meninos estavam apreciando a viagem. A mata cerrada, os bichos, os pássaros estranhos, tudo era novidade. Os macacos pulavam de galho em galho no alto das perobeiras e assobiavam para os viajantes, como que provocando. Mã tomava conta dos gêmeos, mamãe do mais velho, e Eufrosina lavava roupas na água do rio que encontravam. Um dos camaradas cozinhava,
outro procurava lenha para fazer fogo, outro tratava dos animais para que nada faltasse. Os bois descansavam ruminando e meu pai a cavalo dava voltas pelos arredores para ter certeza de que não estavam sendo seguidos pelos bugres ou por algum animal selvagem. Chegaram às margens do rio Paranapanema. Meu pai mostrou à mamãe as terras que agora lhes pertenciam. Minha mãe nem respondeu de tão cansada. Papai chamou o balseiro aos gritos. Ele estava na margem oposta e morava num casebre com a mulher e os filhos. Vagarosamente veio a balsa, onde entraram os bois, os cavalos, os carros e as pessoas, cada um por sua vez. Ia e vinha dia e noite transportando tudo o que era preciso. Chegaram à outra margem. Novamente atrelados e encilhados os animais, a viagem continuou ainda por algumas horas. Assim que chegaram ao sertão verdejante, verde claro e verde escuro, verde musgo e verde cana, verde brilhante das árvores, verde desmaiado para o cinza, verde luminoso, límpido, puro e luzente, contra o verde sombrio da mata escura. O pau-brasil contrastava com seu tronco vermelho como sangue, liso e encimado por folhagem verde. Então os carros de bois começavam a cantar, e assim, entre verdes, avistaram a casinha humilde de pau a pique, com ripas e barro, sem forro, coberta de sapé. As crianças gritaram de alegria, e minha mãe sentiu tristeza no coração. Ela contava que nas noites de luar o clarão penetrava através das ripas. Quando nasci, morava uma coruja dentro da casa, pousada numa das traves, e espiava a mamãe na cama, empoleirada com os olhos redondos e brilhantes. Mamãe pediu ao meu pai que enxotasse a coruja de lá, mas não a matasse, coitada. Não sabia que assustava as pessoas com seus olhos redondos. Assim fez meu pai. A casa tinha uma salinha com uma mesa tosca e bancos de madeira de lado a lado. 2 quartinhos, o quarto das empregadas perto da cozinha, a cozinha com um enorme fogão de lenha e fora, no quintal, o forno de barro para assar pão e biscoitos. Nada mais. Os banhos eram tomados em bacias de cobre, muito areadas. O chão de terra batida, as janelas tinham tábuas que se fechavam com tramelas de madeira. O comprador de Vitória nunca mais dera sinal de vida. Um banco de São Paulo assumira a direção da outra fazenda. Meus pais nada mais possuíam, a não ser aquelas terras do sertão e os filhos para educar. Mas eram corajosos e enfrentaram as tempestades como haviam enfrentado os tempos felizes. Esses fatos aconteceram em fins do século passado, quando o Brasil só era conhecido porque produzia muito e bom café. Os anos passaram, os filhos cresceram, tinham cavalos e um bode, que servia de montaria para os gêmeos. O irmão mais velho colocava montes de milho no caminho por onde o bode ia passar carregando os pequenos. O bicho vinha num trote ligeiro e, ao ver o milho, estacava bruscamente. Os gêmeos caíam por cima da cabeça do bode, e o mais velho, que estava à espreita, ria às gargalhadas. Os meninos iam queixar-se para a mamãe, que procurava suavizar as travessuras e proibia o mais velho de maltratar assim os pequenos. A façanha repetia-se 1 ou 2 semanas depois. O bode era alto e grande, de barbicha branca e chifres enrolados de cada lado da cabeça, como se fossem tranças. Chamava-se Giba. Minha mãe costurava muito bem. Nunca a aprendera, mas a necessidade a ensinara. Levava a máquina de costura para o sertão, e toda a roupa de casa, assim como as camisas dos filhos, as calças e as roupas de papai, eram confeccionadas por ela. Mulher corajosa, bonita e instruída, nunca teve medo de nada ou de ninguém, e sabia atirar tanto com carabina como com revólver. Aprendera com papai.
Meus pais foram pioneiros. Com trabalho e persistência, formaram uma linda fazenda, além do cafezal, do pomar e de outras plantações. Mamãe, auxiliada por Mã, criava galinhas, patos e marrecos. A alimentação principal era carne de frango. Meu irmão Raul passou muitos anos sem conseguir comer carne de galinha ou de frango, tão saturado que ficou. Mamãe contava muitas coisas sobre o sertão. Uma vez, a Pata e os patinhos amarelos estavam passeando no gramado que havia atrás da casa quando chegou uma visita. Era uma sitiante que fora visitar os vizinhos. Quando espiou pela janela e viu a Pata acompanhada pelos patinhos, ainda com penugem macia de tão novos, admirou-os e confessou que na casa dela não conseguia iguais por causa dos bichos do mato que vinham comê-los. Não entendo como a comadre Rosinha consegue. Enquanto tomava café com bolinhos de fubá, ouvi a mamãe explicar de que maneira devia construir um cercado para que as raposas e outros animais não pudessem comê-los. A comadre despediu-se, montou no cavalo de lado, no cilhão, como todas as mulheres montavam, e voltou para o sítio com o marido e os filhos. A 18 ou 10 léguas de distância da fazenda de meus pais. Não haviam dobrado a curva da estrada quando as duas empregadas vieram correndo chamar mamãe para ver o que estava acontecendo. Sobre o gramado onde passavam o dia, a mãe Pata olhava aterrorizada, os patinhos morrendo um por um, agitando as pernas para o ar. Mamãe sempre contava que se não tivesse visto aquilo não acreditaria. A comadre devia ter mal olhado, sem mesmo saber disso, e tudo o que visse e apreciasse morria ou secava diante dos olhos fortes. Mã e Eufrosina, influenciadas pelo atavismo africano, plantaram pés de arruda e de guiné na porta de casa. Juraram ficar prevenidas daí em diante, e quando uma ou 2 vezes por ano aparecia a vizinha a cavalo para uma visita, todos os bichos eram presos e escondidos para que não sofressem a ação da mandinga terrível, que deve ser proveniente da inveja. Muito tempo se passou antes de meus irmãos atingirem a idade escolar. Mamãe costurou as roupas que cada um tinha para levar ao Colégio São Luís, em Itu, onde o meu pai os matriculara. De repente acabaram-se as brincadeiras e os meninos despediram-se muito tristes. Cada um deles levava na garupa uma espécie de baú, de couro ou de lata, onde estavam as roupas. Cada baú tinha pregado na tampa, pelo lado de dentro, o nome do aluno com o número de camisas, calças, roupas e toalhas nele contidos. Partiram a cavalo até o rio, acompanhados por papai e pelos camaradas que deviam trazer os cavalos de volta. Atravessaram o rio de balsa e foram tomar o trem na estação mais próxima. Mamãe nem teve tempo de se entristecer com a partida dos 3 filhos para o colégio. Com olhos lacrimosos, estes levantaram os braços para lhe dizer adeus, ao vê-la parada na porta de casa ao lado de Mã, que soluçava, já com saudade dos meninos, coitadinhos que iam para tão longe morar dentro de um colégio que mais parecia uma prisão. Pobre crianças! Minha mãe entrou em casa, pegou a caixa de remédios, o Chernovis e foi com Mã para a colônia onde Pascoalina estava sofrendo as dores de parto e mandara recado para que fosse logo. Pascoalina e o marido vieram da Itália trazendo um filho pequeno, fraco e esquálido. Ninguém pensou que ele sobrevivesse. Tinha 4 anos, não falava e não andava. As pernas eram varetas finas e seu corpinho magro de criança raquítica causava pena. Parecia criança retardada. 2 anos depois, o menino era outro. Gordo e corado, pernas fortes, olhar brilhante. Pascoalina dizia rindo: "O sol do Brasil salvou meu filho. Na Itália havia pouca comida e pouco sol. No Brasil há fartura de sol e de polenta." Agora esperava o segundo filho. O marido Luigi estava à porta da casa olhando o caminho, à espera de minha mãe. Todas as mulheres da colônia rodeavam a cama de Pascoalina,
e cada uma dava um palpite diferente. Quando viram mamãe chegar com o livro e a caixa, retiraram-se em respeito silencioso e só permaneceram no quarto minha mãe e Mã. Numa mistura de italiano e português, Pascoalina falava, gemia e chorava. De um lado do quarto, Mã preparava as roupinhas, perguntando de quando em quando: Sinhá, precisa de mais água quente? Sinhá, quer que eu segure Pascoalina? Mamãe aconselhava: Pascoalina, ajude seu filho a nascer. Pascoalina gemia: Estou ajudando, senhora. Que mais posso fazer? Depois suplicava: Quer que Dona Umbelina sente na barriga para a criança sair mais depressa? Dona Umbelina era Mã. Minha mãe aconselhava: Vamos esperar, Pascoalina. A criança vai nascer naturalmente. No sertão, as mulheres eram quase massacradas e pisadas para que as crianças saíssem de seus ventres mais rapidamente. Ouviam-se as vozes das mulheres à porta da casa. Numa algaravia de línguas, desejavam ver a criança que a Pascoalina poria no mundo. Cada uma dava uma opinião e contava os próprios partos, até que ouviram um chorinho no quarto. Era uma menina, que se chamou Maria Rosa. Rosa em agradecimento à minha mãe. Mã já se especializara em cortar e desinfetar umbigos. Meia hora depois, a criança banhada e vestida descansava nos braços da mãe. Tudo pronto. Entraram as mulheres e Luíde, que chorava, e as lágrimas alcançavam-lhe os negros bigodes. Grácia, senhora, Deus a abençoe. Mamãe determinou o que tinha a determinar e voltou para a casa com a caixa e o dicionário. Mã sempre ao seu lado. Não ficou só nisso. Prometeu mandar araruta, frutas e leite do melhor todas as semanas para Pascoalina, até vê-la forte. A noite envolveu o sertão. Minha mãe sentou-se ali na salinha pobre e pediu a Mã que trouxesse o lampião de querosene. Mã entrou com o lampião que iluminou a mesa, os bancos escuros de madeira tosca e as paredes nuas. Sinhá, quer comer alguma coisa? Eufrosina fez sopa de feijão com arroz e uns pedaços de galinha. Mamãe pensou nos filhos, acostumados à liberdade da fazenda, agora fechados no colégio durante um ano inteiro. Era preciso ter coragem, tanto os pais quanto os filhos. Muita coragem precisava ela, para suportar a ausência, para consolar meu pai e para explicar aos meninos que era necessário estudar. Não quero jantar, Umbelina, só um copo de leite. Antes de partir, os gêmeos tinham recomendado à mãe que não se esquecesse de Giba e dos cachorros prediletos. Naquele mesmo instante, o bode pôs a cabeça pela porta adentro, como a perguntar pelos companheiros. Mamãe acariciou e chamou um dos camaradas para colocar Giba no cercado perto da casa. Antes deu-lhe biscoitos, enquanto os olhinhos vivos do bicho percorriam a sala à procura dos meninos. Os cachorros, deitados na porta da sala, cochilavam. Durante 3 dias nada comeram, por mais que Eufrosina os chamasse e insistisse, dando-lhes tudo o que eles gostavam. Papai só voltaria dias depois. Mamãe tomou o copo de leite trazido por Mã, que com a ponta do avental enxugava os olhos. Os grilos cantavam nas moitas. Fora os vagalumes, vagavam de quando em quando, entravam na sala. O silêncio pesava no sertão bruto, longínquo e quase deserto. A saudade lantejava pelos cantos. Mã e Eufrosina soluçavam na cozinha, onde só o fogo do fogão clareava. Só então mamãe chorou. Os cachorros de estimação perceberam qualquer coisa de insólito. Levantaram-se e puseram as cabeças sobre seu colo, como se também perguntassem: Sinhá, o que está acontecendo? Para onde foram? Quando meu pai viajava e ficava ausente por algumas semanas, os cachorros dormiam dentro de casa para tomar conta de mamãe. Silenciosos, deitaram-se pelos cantos. Nem latiram, nem comeram. Mamãe chorou a noite toda pensando nos meninos que estavam tão longe e podiam ficar doentes, nas filhas mocinhas, vivendo com a vovó,
sempre longe, e na vida tão sacrificada e tão desconfortável que estavam vivendo naquele sertão fim de mundo. Para quê? Nessa época, minha mãe completou 34 anos. O verde das florestas era quase negro. Bando de pássaros passavam voando. Meu pai contava que nunca vira nada mais lindo, nada mais agradável, nem ar mais puro do que viver naquela fazenda. Mas era um sertão tão bruto, tão agreste que se tornou covil de criminosos. Para fugir à justiça, iam se esconder por lá e ficavam residindo até serem esquecidos com seus crimes perdidos na memória. Polícia de nenhum estado ia até lá. Assim viviam tranquilos. Nas conversas ao pé do fogo, um deles perguntava simplesmente ao meu pai: "Qual foi seu crime, seu Monteiro?" "Está entre amigos, pode contar." "Não cometi crime algum," respondia meu pai. "Vim ver as terras destas bandas. Gostei. E vocês estão vendo o fazendão que formei. Gosto daqui." "O senhor desculpe, mas não estou acreditando. Ninguém vem para esse fim de mundo sem uma razão, e razão forte. Todos aqui estamos nos escondendo de crimes que cometemos, o senhor sabe, em legítima defesa. O Bernardinho matou 4, o Juvencio deu cabo de 5. Chico Fernandes deu 10 facadas na mulher porque pegou ela em flagrante de amor com o vizinho." "Não tinha razão?" "Tinha. O senhor conhece o Bastião da Beira? Esse marcou a carabina o número de mortes que cometeu. Ele tem sangue quente, é enfesado, mas por defesa própria a gente pode até matar um irmão." Meu pai quase pedia desculpas por não haver cometido crime algum. Os criminosos não acreditavam que ele fosse inocente. Papai lia em seus olhos a incerteza, a dúvida. Juntamente com a mamãe, nas horas de confidências, começou a pensar o quanto seria prejudicial aos filhos crescerem naquele ambiente. Apesar das distâncias entre uma propriedade e outra, os vizinhos visitavam-se ou se encontravam nas festas dadas por um ou outro. O mais sensato seria vender a fazenda do sertão. Os colonos que trabalhavam no plantio e na colheita de café eram quase todos italianos, e minha mãe tratava dos grandes e pequenos como se entendesse de medicina. Naquela época isso era comum em todas as fazendas. Não havia médicos nem farmácias, a não ser nos arraiais localizados a consideráveis distâncias. Ela foi parteira, consertou braços e pernas, enfaixou ferimentos, extraiu dentes auxiliada por papai, deu remédio para lombrigas, tratou dos olhos das criancinhas, abriu abscessos, cortou tumores, tudo com coragem, bondade e paciência. Foram adquirindo aos poucos o respeito, a amizade e a admiração de vizinhos e compadres, necessário em todo o agrupamento de indivíduos que viviam isolados em regiões longínquas. Tornaram-se acatados e benquistos. O pomar estava carregado de laranjas, pêssegos, tangerinas e outras frutas comuns. O cafezal uma beleza, os cafeeiros pesados de frutos. 1 ano se passou. Os meninos escreviam todas as semanas falando sobre os estudos e perguntando dos bichos, das plantas e do rio do sertão. Quando as férias se aproximaram, papai, auxiliado por vizinhos e alguns colonos, fez uma reforma na casa, a fim de esperar os filhos. Minha mãe enfeitou a casa com manjericão, perpétuas e samambaias. Todo o sertão se engalanou, e afinal eles chegaram. Mal apearam, foram abraçar mamãe, Mã e Eufrosina, que os aguardava com bolos de fubá e biscoitos de polvilho. Os cachorros latiam de alegria, os colonos vinham cumprimentá-los. Giba entrou e deu chifradinhas para mostrar que estava ali, na mesma sala, no mesmo canto, esperando-os, todo escovado e gordo, os olhinhos espertos e a barbicha subindo e descendo, sempre mastigando. Os meninos riam sem motivo, beijavam os focinhos dos cães de estimação, tornaram a abraçar mamãe, comiam, davam biscoitos para a Giba, perguntavam e respondiam, uma verdadeira confusão. Foram para o quarto que meu pai construíra para eles, gritaram de alegria.
trocaram roupas e, ainda mastigando, procuraram giba para montar. As pernas haviam crescido e os pés se arrastavam pelo chão. Gargalhadas intermináveis. Papai mandou preparar os cavalos. Queriam tomar banho no rio. Tinham tanta saudade. Foram a galope e Giba, muito sem graça porque já não servia de montaria, seguiu atrás troteando. Todos os compadres e comadres visitaram os meninos que vinham do colégio e pareciam homens. Queriam saber o que estudavam lá, tão longe, e meus pais observaram os 3 filhos, que ainda não eram adultos, mas já não eram crianças, de permeio com homens foragidos da justiça, toda a espécie de criminosos. Nos dias de chuva, os meninos gostavam do serviço de carpintaria. Pegavam os martelos, as tábuas e os pregos e começavam a dar marteladas. Papai se aborrecia com o barulho. Mamãe aconselhava os filhos que esperassem papai sair de casa para martelarem à vontade. E como papai tinha que sair mesmo com chuva para ver algum serviço ou recolher rés perdida no brejo, mamãe dizia: podem bater agora. O martelar era ouvido longe. Serravam, tiravam pregos, colocavam outros, batiam sem parar. Pacientemente minha mãe nada dizia e ia para o quarto costurar. O ruído era então dobrado, as marteladas e a máquina rodando, fazendo bainhas, numa pressa como se o mundo fosse acabar de repente. Hoje a psicologia daria razão à minha mãe. Muitas vezes penso que foi a bondade e o amor que salvaram meus pais do mal, da vingança, de todos os malefícios durante os anos que viveram no sertão. Como em todo o aglomerado humano, há ódio, ciúme, desde que o mundo começou. Como meus pais nunca se negaram a tratar de um doente, fosse quem fosse, ou morasse longe ou perto, e nunca recusaram criar um órfão como se fosse filho, foram poupados de todo o mal. Eles só deram bondade e amor ao próximo. Numa região infestada de assassinos que se gabavam dos crimes praticados, eles nunca foram molestados ou importunados, a não ser com pedidos de socorro, de ajuda. De longe, longe de muitas léguas, vinham pedir à mamãe que fosse socorrer um filho acidentado ou enfermo. Mamãe ia, desinfetava, colocava talas de madeira impregnada com goma feita em casa, ou dava os remédios necessários. Depois explicava e aconselhava como deviam fazer. A criança ficava boa e os pais traziam-lhe presentes e as melhores frutas que possuíam. Às vezes eram favos de mel recolhidos do mato, ou caça de várias qualidades. Meus pais aceitavam, agradeciam e convidavam. Fossem entrando, tomassem um café coado na hora. Os visitantes ficavam de cócoras e chupavam o café em grandes sorvos. Um dia o compadre Belarmino apareceu com uma caça especial. Era um mico que havia matado naquela manhã e explicou que maneira preparar e assar. Disse que a carne era saborosa e o animal estava bem gordinho. Mamãe e Eufrosina pelaram, limparam e temperaram o bicho e logo foi para o forno. Meia hora depois, houve gritos na cozinha. Sinhá, sinhá, venha ver. Mamãe correu para lá. A porta do forno estava aberta. Eufrosina e Mã olhavam horrorizadas. O mico estava sentado no tabuleiro dentro do forno. Com o calor ele mudara de posição, e nem mamãe nem ninguém pôde comê-lo. Meu pai contava que era o mesmo que ver uma criancinha preta assada. Nem os empregados quiseram prová-lo. Outra vez ensinaram a mamãe de que maneira comer carne de cobra e preparar xarope com ela. Curava muitas doenças, principalmente doenças de pele, tumores e tosse. Uma noite estavam todos deitados. Ouviram vozes de Eufrosina e Mã, que dormiam no mesmo quarto. Papai foi ver o que era. Era uma jararaca que estava enrolada debaixo da cama. Foi morta a tiros ali mesmo. E no dia seguinte já fizeram da carne da jararaca um xarope especial para curar feridas brabas. Meu pai tinha fama de homem calado, sisudo e quietarrão. Media 1,80 m de altura.
Era magro e, pelos retratos de moço, bonito. Diziam que ninguém brincasse com o capitão Monteiro, era muito zangado. Não, era homem bom, mas enérgico. Apesar de enérgico, dizia sempre que nunca batera num filho e não achava necessário bater. O melhor era corrigir com palavras e exemplos. A prova de que ele dizia é que muito antes da lei da alforria aos escravos, os pais dele, Lopes de Oliveira e Monteiros de Sorocaba, já haviam libertado todos os seus negros, que continuavam por amizade a trabalhar na família. Era preciso ser duro no sertão. Era preciso impor sua vontade entre aqueles boiadeiros e vaqueiros primitivos, mas quando o procuravam para auxiliar alguém, nunca deixou de atendê-los. Foi essa maneira de viver que os salvou no meio hostil e perigoso. A bondade com que ele e minha mãe tratavam seus semelhantes, a maneira com que os recebiam em casa, protegeu-os. Na época da colheita de café, a azáfama principiava de madrugada. Empregados entre léguas ao redor eram contratados. Homens desconhecidos, às vezes forasteiros mal encarados, vinham colher café na fazenda. Meu pai dirigia a todos com firmeza e justiça. Fez amizade com muitos assassinos confessos. Eram sitiantes ou trabalhavam como vaqueiros. Um deles contava com naturalidade que assassinara 10 pessoas. Marcava com o canivete na parte da madeira da carabina as mortes cometidas. Chamava-se Dourado e dizia: tudo foi em defesa, o senhor me acredita? Se o senhor diz que foi em sua própria defesa, como não hei de acreditar? Respondia meu pai. Ele continuava: uma vez estava comprando farinha na beira da estrada, numa vendinha na barranca do rio Paraná. Tomei uma cachaça. Um cabra metido a valentão entrou e perguntou para o dono: quem é esse cara? Já enfezei. Por que perguntar quem é esse cara? São modos de cristão? Antes que o dono da venda respondesse, falei que era o vaqueiro Dourado e tinha umas terras na fronteira com o Mato Grosso. O desgraçado podia ficar quieto, não é verdade? Começou a rir de meu nome. Perguntou onde estava o ouro, se era nos dentes ou na cara. Respondi que tinha ouro no revólver e se ele queria ver esse ouro. Aí ele enfezou e levantou a mão para a cintura onde estava um revólver com cabo enfeitado. Percebi a intenção do infeliz e antes que ele tirasse a arma, ali mesmo na frente de todos, queimei o diabo. Começou o corre-corre, o pega-pega, e eu já estava longe. Esse pingo que o senhor está vendo aí, com cara de manso e olho manso, me salvou. Atravessamos o rio a nado, passei a fronteira e vim para cá. Seu Monteiro, eu sou pacato, mas se me provocarem, sou o Satanás, viro fera. Aceitou o cigarro de palha que meu pai fez para ele. Acendeu-o como um tição tirado à beira do fogão. Puxou uma tragada e rematou. Essa foi a 10ª cometida. Tá aqui assinalada. Eu não brigo à toa, mas rio de mim leva fogo. Não sou palhaço de circo, é. O senhor deve estar perguntando com seus botões: por que ele está me contando essas coisas? E eu respondo que é uma questão de confiança, e depois o senhor é um dos nossos. Contavam ao meu pai como num desabafo. Às vezes papai perguntava se não sentiam remorso. Quem sabe as vítimas eram pais de família, com criança pequena. Cada um respondia com justificativas para eles estarem certos. Dourado disse que remorso nunca tivera. Mereceu, fiz justiça. Se meu pai, o defunto Dourado, botou em mim esse nome que carrego, nome honrado de homem trabalhador, é preciso respeitar. Para que caçoar? A paciência vai até certo ponto, depois estoura. O cavalo Pingo pacientemente esperava o dono. Meu pai viu quando ele deu ao cavalo água e milho que levava no embornal. Antes de montar, bateu com carinho no pescoço do bicho. Ele me salvou, foi esperto. Tu lembra, Pingo? Durante todos esses anos, meu pai encontrou e conviveu com homens primários, criminosos, os quais julgavam o crime necessário. Se não matasse, seriam covardes e ridicularizados pelos companheiros. Tinham que matar, para serem considerados. Minha mãe recebia-os em casa, oferecia-lhes café com biscoito.
Eles derramavam o café no pires, assopravam e bebiam ruidosamente. Elogiavam e agradeciam. Se os bigodes ficavam molhados, chupavam para enxugá-los ou enxugavam nas costas das mãos calorosas. Despediam-se afáveis, seguiam para seus sítios e seus afazeres, quase todos possuíam terras nos arredores. Ali, como dizem os caboclos, 20, 30 léguas à volta do rio. Para meus pais foram bons, nunca houve provocações e nenhuma espécie de agressividade. Traziam presentes quando vinham em visitas ou à procura de gado desgarrado. Eram tratados como seres humanos, recebidos na sala onde ficavam de cócoras contando causos, conversando e tomando café no pires. Se pediam conselhos para plantações ou tratamento de doença dos animais, meu pai atendia-os com bondade. Meus pais não ignoravam que alguns eram perigosos e, quando odiavam, cometiam barbaridades, mas tratando-os bem, em pé de igualdade, falando sobre o berne do gado, como se deve curar manqueira, conquistava-lhes a confiança e a amizade. 1 ou 2 vezes por semana, mamãe mandava avisar aos colonos que quisessem vir, viessem às 6 horas para rezar. Era o anoitecer. Minha mãe reunia os filhos, os empregados da casa, as famílias dos colonos e rezavam juntos a ladainha diante de um Cristo de madeira que sempre acompanhou meus pais. Na salinha escura, onde no inverno 6 horas era a noite fechada, uma lamparina iluminava os recantos. A voz de mamãe se elevava em preces de agradecimento. Agradecia ao Cristo estarem vivos e juntos naquele sertão bravio. Tinham saúde e trabalho para fazer, filhos para criar. Mãe e Eufrosina de joelhos respondiam, contridas às rezas. Anos mais tarde, mamãe ria quando se lembrava de Eufrosina, que um dia perguntou-lhe com voz de mistério: Sinhá, por que se diz na reza, o animal deu coice? Que animal é esse? Mamãe pensou um pouco, depois pediu a ela que repetisse a oração. A frase era esta: Animado eu, pois. Minha mãe explicou e começou a rir. Ela também riu, porque a frase ficou esclarecida. Durante anos, a pobre Eufrosina dissera a oração truncada. O animal deu coice. Resumiu: a gente vive no meio de tanto bicho que até põe eles nas rezas. Foi recebida no céu da mesma maneira como uma criança é recebida quando morre na glória de sua inocência.